ao painel de seguro, ordem constitucional e aplicação da Lei de Contrato de Seguro no tempo e no espaço. O presidente da mesa, que seria o professor André Ramos Tavares, não pôde comparecer em virtude de um imprevisto. Então, essa mesa será anárquica, sem presidente, ok? Convido, então, a tomarem seus assentos os palestrantes, professor Gilberto Bercovitch, que é professor titular de Direito Econômico e Economia Política na USP, doutor em Direito do Estado e livre-docente em Direito Econômico pela USP, advogado, parecerista e associado ao IBDS. Convido o professor Gustavo Aycal a tomar assento, que é professor de Direito Civil da FGV São Paulo, doutor em Direito Civil pela USP, advogado e sócio de Ernesto Tsirunik Advocacia, além de associado ao IBDS. Convido agora a Jéssica Anne de Almeida Bastos, que é diretora de Organização de Mercado e Regulação de Conduta da SUSEP, mestre em Direito Econômico e Economia Política pela USP e associada ao IBDS. E, por fim, a professora Renata Steiner, que é professora de Direito Civil da FGV São Paulo, doutora em Direito Civil pela USP, árbitra independente e parecerista. E peço a gentileza que alguém da organização providencie o passador de slides aqui para o palco. Professores, um bom painel a vocês. Na nossa República Democrática. Bom, boa tarde a todos e a todas. Sempre um prazer poder participar dos congressos do IBDS, organizados graças ao esforço coletivo e à liderança do nosso querido Ernesto. Queria saudar os meus companheiros de mesa democrática, que não tem presidente, aqui é um parlamento em que democrático, então o Raquel, a Jéssica, a professora Renata, e passar já de início a minha palestra, que é sobre seguro e ordem econômica. A atividade seguradora tem importância fundamental para o processo econômico. É exercida por empresas que garantem a sua operacionalidade ao administrarem fundos comuns ou de poupanças coletiva formadas por contribuições, os prêmios de cada um dos segurados. Esta administração tem por finalidade garantir, no decorrer de uma determinada duração temporal, geralmente longa, os interesses legítimos dos segurados que são expostos a determinados riscos. Já o resseguro é o mecanismo de dissolução de risco das seguradoras, essencial para a viabilidade de um mercado segurador no país e, consequentemente, de todo o setor produtivo, à medida em que ajuda a conferir estabilidade técnica e financeira às empresas de seguro. O risco do resseguro recai sobre a atividade da seguradora, mas também acaba por influenciar a formação do contrato de seguro, como nos casos dos seguros de grande vulto financeiro. No Brasil, o setor de seguros era, até a década de 1930, totalmente controlado por companhias estrangeiras, situação que levou a Assembleia Nacional Constituinte de 1933 a 1934 a buscar uma nova forma de regular a questão. O governo provisório já havia criado, por meio do decreto 24.782, de 14 de julho de 1934, o Departamento Nacional de Seguros Privados e Capitalização, DNSPC, junto ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, em substituição à antiga e ineficiente Inspetoria de Seguros.
Com a Constituição de 34, a União assumiu um papel central com a determinação expressa no artigo 117 daquele texto constitucional de que as companhias de seguro deveriam ser nacionalizadas. Para tanto, o então ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, Agamenon Magalhães, apresentou o projeto de lei propondo ainda em 1936 a criação do Instituto Federal de Resseguros como forma de garantir a nacionalização das companhias de seguro, protegendo os capitais segurados em companhias que estavam operando no país. A Carta de 37 manteve um dispositivo similar ao da Constituição de 34, prevendo no seu artigo 145 o controle nacional do setor de seguros. Foi esse o fundamento constitucional da criação do IRB, então Instituto de Resseguros do Brasil, autorizado por meio do Decreto-Lei 1186, de 3 de abril de 1939. O IRB foi instituído como órgão responsável pelo monopólio estatal do resseguro no Brasil. A situação de monopolista do IRB foi mantida com a Constituição de 46, artigo 149, e com as cartas outorgadas sobre o regime militar. A natureza jurídica do IRB, desde a sua criação, era de uma sociedade de economia mista, seguindo a política posta em prática durante o Estado Novo, de abrir espaço para a representação dos interesses dos setores privados da economia. No entanto, houve quem defendesse ainda que o IRB era uma espécie de sociedade sui generis, tendo em vista que não seria propriamente uma sociedade, porque os seus detentores do capital não exerceriam direitos e deveres de sócios. Isso foi uma discussão toda que durou décadas no Brasil. A criação do IRB deu-se no contexto de industrialização do país e de internalização dos centros de decisão econômica. A sua instituição inaugurou o monopólio dos resseguros, antes do setor desnacionalizado, servindo justamente para fortalecer a economia nacional, contribuir para um maior equilíbrio na balança de pagamentos, reduzir a dependência de recursos externos, evitar a evasão de divisas e elevar o potencial nacional de retenção de recursos e de poupança interna. Uma das preocupações centrais do Estado foi a de transformar o potencial investidor do setor segurador em investimentos na infraestrutura do país. Na década de 1950, por exemplo, houve um aumento no recolhimento das reservas técnicas das empresas seguradoras para direcionar os recursos aos fundos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDE. O controle estatal sobre o setor securitário estava voltado, assim, mais propriamente à gestão dos recursos financeiros do país. Durante a ditadura militar, no contexto da reforma administrativa promovida pelo Plano de Ação Econômica do Governo, o PAEG, elaborado por Otávio Gouveia de Bulhões e Roberto Campos, foi editado o Decreto-Lei número 73, de 21 de novembro de 1966, que instituiu o Sistema Nacional de Seguros Privados, no artigo 8º, composto pelas sociedades autorizadas a operar em seguros privados e na proteção patrimonial mutualista, pelos corretores habilitados pelo IRB, que hoje, após a aprovação da Lei Complementar 126 de 2007, pelos resseguradores, não apenas pelo IRB, e por dois novos órgãos que substituíram o antigo Departamento Nacional de Seguros Privados e Capitalização, extinto pelo artigo 136 do Decreto-Lei 73, o Conselho Nacional de Seguros Privados, CNSP, e a Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP. A Constituição de 88 estabeleceu que a política sobre seguros é de competência exclusiva da União, conforme prescreve os artigos 21, 8º e 22, 7º da Constituição. No mesmo sentido, ao inserir os setores de seguro e resseguro no Sistema Financeiro Nacional, na redação original do artigo 192, a Constituição de 88 integrou definitivamente o setor securitário ao setor financeiro da atuação estatal. O antigo inciso 2 do artigo 192 da Constituição determinava que o sistema financeiro nacional era estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado no país, a serviço dos interesses da coletividade, e seria regulado por lei complementar,
que disporia, inclusive, sobre a autorização e o funcionamento dos estabelecimentos de seguro, previdência e capitalização, bem como do órgão oficial fiscalizador e do órgão oficial ressegurador. O artigo 192 foi reformado pelas emendas constitucionais número 13, de 21 de agosto de 96, e número 40, de 29 de 2003. Mas os princípios valorativos que devem ser aplicados ao sistema permanecem em sua essência, de tal forma que o dispositivo constitucional não perdeu a sua importância como vínculo entre o sistema financeiro, o sistema de seguros e a ordem econômica constitucional. Ao tratar do crédito e do sistema financeiro, pode-se dizer que o artigo 192 é a projeção da ordem econômica no tempo, ao projetar o conflito no tempo e diferir a escassez temporalmente definida, assim como definindo temporalmente como os recursos serão distribuídos, quem os receberá no presente, quem os receberá no futuro e quem não receberá recurso algum. Nesse contexto, o funcionamento do crédito, que estende o campo das trocas do presente e dos bens disponíveis para o futuro e aos bens a produzir, é essencial como instrumento de direção da política econômica, tendo em vista a manutenção da atividade econômica, o crescimento e a ampliação das oportunidades de empregos. São diversos os ângulos pelos quais pode ser apreendida a função estratégica que o seguro cumpre. Para a economia nacional, essa função está vinculada à proteção ao mercado interno, constitucionalmente consagrada no artigo 219 da Constituição de 1988. Ao integrar o mercado interno ao patrimônio nacional, esse dispositivo deve ser compreendido como um corolário da soberania econômica nacional, artigo 171. O dispositivo tem por objetivo estatuir a endogeneização do desenvolvimento tecnológico e a internalização dos centros de decisão econômica, seguindo o programa de superação do subdesenvolvimento proposto ainda nos anos 50 pela Comissão Econômica para a América Latina, cujo grande representante no Brasil foi Celso Furtado, e que foi incorporado ao texto constitucional de 88. Desde as concepções trazidas pela CEPAL, se entende que o Estado tem um papel central no processo de desenvolvimento. E as atividades desenvolvidas no setor securitário possuem a natureza jurídica de atividade econômica em sentido estrito. Garantir a solvência e a capacidade operacional das empresas seguradoras, gestoras de fundos provenientes de poupança pública, exige a autorização e o controle estatal sobre a atividade, visando justamente preservar os interesses dos segurados. Desse modo, é certo que a coordenação do setor financeiro nacional, no qual se inclui a atividade seguradora, deve ultrapassar a racionalidade individual dos seus atores e buscar o interesse público, a consecução de objetivos de política econômica, como a própria preservação do mercado e das relações econômicas no nosso país. O artigo 192 da Constituição, tanto na sua redação original como na sua redação alterada pela Emenda Constitucional 40 de 2003, exige que a sua regulamentação se dê por meio de lei complementar, não ordinária. A necessidade de lei complementar diz respeito às novas leis que deverão ser elaboradas pelo Congresso Nacional sobre o sistema financeiro nacional. O Decreto-Lei 73 de 66 foi recepcionado como lei complementar pela nova ordem constitucional, sendo mantido no que contrariasse os dispositivos constitucionais. Com a recepção do Decreto-Lei 73, além do IRB, renomeado para Brasil Resseguros S.A. pela Lei 9482 de 97, foram mantidos como órgãos do Sistema Nacional de Seguros Privados, o CNSP e a SUSEP, com todas as suas atribuições. Durante a vigência da Constituição de 88, o texto do Decreto-Lei 73 foi modificado algumas vezes, especialmente com a aprovação da Lei Complementar 126, de 2007, e da Lei Complementar 213, de 2025. Os objetivos do IRB, quando era ainda uma sociedade de economia mista, antes da sua privatização, eram fixados por lei, sintetizados no adequado fornecimento da estrutura ressecuritária para as empresas brasileiras, notadamente as integrantes do Parque Produtivo Nacional.
O IRB, então, estava vinculado ao fortalecimento do mercado de proteção contra riscos e não podia se furtar desse objetivo. Deveria cumpri-lo sob pena de desvio de finalidade. Enquanto uma sociedade de economia mista, o IRB deveria favorecer o desenvolvimento do setor securitário nacional e proteger o mercado interno. Ele não tinha opção a essa finalidade constitucional. Nessa situação, inclusive ao final do monopólio legal, antes da sua privatização, do mesmo modo que o Banco Central do Brasil é o garantidor em última instância do sistema financeiro nacional, o IRB fazia o papel de ser ressegurador de última instância ressecuritária do país. Com a abertura do setor, o IRB foi privatizado em outubro de 2013. A partir de então, passou a atuar como um ressegurador típico, sem qualquer vinculação estatal. Além disso, as regulações de sinistro passaram a ser comandadas por agentes sem necessariamente grandes afinidades com o sistema legal e contratual do país, e a própria subscrição de risco muitas vezes se tornou mais restritiva, revelando um fenômeno chamado risco declinável, antes desconhecido entre nós, uma vez que, até então, o IRB sempre era obrigado a recepcionar todos os riscos, com exceção dos tecnicamente não asseguráveis ou contrários ao interesse nacional. A importância, então, do papel ativo do Estado em relação a uma política de seguros privados fica muito mais evidente, porque se justifica para garantir o interesse dos segurados e beneficiários dos contratos de seguro, fortalecer as relações econômicas do mercado e para promover a expansão e a integração do mercado de seguros no processo econômico e social do país, evitando a evasão de divisas, preservando a liquidez e solvência das seguradoras e coordenando a política de seguros com as políticas de investimento monetária, creditícia e fiscal do governo federal, o que, aliás, está previsto nos artigos 2º, 4º e 5º do Decreto-Lei 73, ainda em vigor. No setor de seguros e resseguros, há uma ampla atuação do Estado, porque se trata de atividade econômica que funciona na base da confiança e com a movimentação de grandes somas de recursos financeiros. Seguro é fundamental para o bom funcionamento do sistema econômico, além de consistir em uma forma de redistribuição de recursos a partir da dependência mútua de pessoas que não se conhecem, mas que mantêm relações jurídicas em comum, a partir de um capital gerenciado em conjunto pelo segurador ou pelo ressegurador. O controle e a fiscalização pública são, assim, essenciais, seja para a garantia das reservas financeiras manipuladas pelas empresas seguradoras, seja para tornar efetiva a garantia ao segurado, ou seja, pelo simples fato de que os recursos manejados pelo setor são provenientes de poupança pública. Trata-se, portanto, de atividade econômica fundamental para a preservação do mercado e das relações econômicas no país. O Estado brasileiro atua direto ou indiretamente no setor de seguros e resseguros, portanto, com base na preservação de relevante interesse coletivo, como prevêem os artigos 173 e 174 da Constituição. O seguro não se estrutura em bases individualistas. O setor de seguros está submetido a forte controle estatal para a preservação da obrigação de garantia e para a manutenção das reservas técnicas. O Estado determina para os agentes econômicos do setor de seguros os conteúdos econômicos, os conteúdos contratuais, como fica evidente na análise da Lei 15.040, de 9 de dezembro de 2024, e muitos comportamentos empresariais. A gestão da propriedade da empresa seguradora é limitada, como pode se depreender do artigo 84 e do artigo 85 do Decreto-Lei 73 de 66, que retiram o uso dos recursos das reservas técnicas da gestão exclusiva das seguradoras. Há também restrições de ordem pública à própria distribuição de lucro das empresas seguradoras, conforme determina o artigo 87 do mesmo Decreto-Lei 73 de 66. Essa busca de direção dos recursos financeiros do setor securitário para sustentar uma série de iniciativas dá para o Estado uma ampla margem de manobra
para determinar a destinação das reservas técnicas e, portanto, orientar o emprego desses recursos financeiros para finalidades de interesse público e de defesa da economia nacional. Compreende-se, portanto, que a Política Nacional de Seguros continua como uma política fundamental para a garantia da ordem pública econômica brasileira. A ordem pública econômica, na clássica definição de Gerhard Farjat, é uma noção funcional que compreende o conjunto das medidas estatais que visam a organização e manutenção das estruturas econômicas. No caso brasileiro, segundo disposto na Constituição de 88, a ordem pública econômica tem como objetivo permitir a atuação estatal e dos agentes econômicos privados no processo de desenvolvimento econômico. Daí a importância fundamental da aprovação da Lei 15.040 de 2024, que busca regular uma área na qual os grandes agentes econômicos não queriam regras em detrimento do interesse público e do interesse dos segurados. Se antes, nos anos 30, o Brasil tentou evitar a evasão de divisas e, com isso, justificou o mais estrito controle da atividade seguradora e resseguradora, hoje o problema é fundamentalmente o de evitar o esvaziamento dos conteúdos dos contratos de seguro, conquistados ao longo de décadas, especialmente dos seguros de riscos relacionados com obras de infraestrutura necessárias para o nosso desenvolvimento. A Política Nacional de Seguros e a regulação do setor, como faz a Lei 15.040 de 2024, são, assim, essenciais para a organização econômica do país e para o nosso processo de desenvolvimento. Muito obrigado. Como é que é isso aqui? Aqui? Tá, mas eu começo aí. Ilustre professor Gilberto Bercovitch, ilustre professora Renata Steiner, ilustre doutora Jéssica Bastos, com os quais eu tenho a alegria de compartilhar a exposição e aprender. Preliminarmente, desejo efetuar uma saudação especial ao eminente doutor Ernesto Tzirunic, presidente do Instituto Brasileiro de Direito dos Seguros, de Seguro, cujo nome se tornou sinônimo de resiliência, abnegação e amor ao direito do seguro, hoje materializado na Lei 15.040 de 24. A ilustre professora Judite Martins Costa, cuja vida e obra retratam o verdadeiro significado da palavra jurista e professora. A ideia de apresentar preliminarmente esse plano rigidamente francês, com duas partes, é para que nós possamos ter uma linha e um fio condutor da exposição que pretendo tratar sobre esse tema que é da maior dificuldade dentro dos ramos do direito, que é o direito intertemporal. Então, na primeira parte, eu pretendo apresentar aquilo que é o mais importante e o qual eu não tenho visto tratado nas discussões sobre o tema, que são os conceitos fundamentais relativos ao sistema jurídico brasileiro de direito intertemporal. E na segunda parte, eu pretendo apresentar as razões pelas quais nós teremos hipóteses em que a nova lei, ao entrar em vigor, irá incidir e regerar a relação jurídica em curso. Há exatos 165 anos foi publicada uma obra que representa um marco na cultura jurídica brasileira, elaborada pela pena de um verdadeiro gênio da ciência jurídica. A obra é o esboço do Código Civil e o jurista é Augusto Teixeira de Freitas.
No artigo 1º do esboço consta a seguinte regra: as leis deste Código não serão aplicadas fora de seus limites locais e nem com efeito retroativo. Sobre o efeito retroativo, Teixeira de Freitas, com a agudeza de espírito que lhe era peculiar, assim explanou: efeito retroativo, reprodução quanto às leis civis do princípio estabelecido no artigo 179, parágrafo 3º da Constituição do Império, e que, suposto ali se ache exarado como um princípio absoluto, tem restrições naturais inevitáveis, como confirma a experiência de todos os dias nas questões que sempre pululam por ocasião das leis novas que alterem um estado anterior de relações. O estado da ciência neste assunto é bem pouco satisfatório. Se vivo estivesse, suponho que Teixeira de Freitas repetiria a sua assertiva se partisse da seguinte questão de direito intertemporal que proponho aos senhores, relativo à nova lei. A lei do contrato de seguro pode incidir sobre fatos relativos à relação jurídica irradiada de contrato de seguro concluído sobre a vigência da lei anterior, sem ser considerada retroativa e violadora da garantia constitucional da proteção, a proteção do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, fixada no artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal. E, a partir dessas questões, surge um conjunto de subproblemas. Entre eles, posso destacar esses 3. Se o contrato existe ao tempo da vigência das regras do Código Civil, hoje ainda em vigor, mas o sinistro ocorre na vigência da lei do contrato de seguro, deve ser aplicada a lei vigente no momento da conclusão do contrato ou em vigor no momento do sinistro. Iniciada a regulação de sinistro na vigência do Código Civil, com respectiva conclusão da negativa de cobertura pela seguradora, mas o pedido de reconsideração feito ao tempo da vigência da lei do contrato de seguro, se submete às regras do Código Civil ou às regras da nova lei. A conclusão da sessão da situação negocial sobre a vigência da lei do contrato de seguro, mas cuja situação negocial um dos figurantes decorre de contrato concluído ao tempo da lei anterior, afasta a incidência da lei do contrato de seguro? A partir das questões apresentadas e pelas dificuldades que o direito intertemporal sempre impõe ao intérprete, resolvi apresentar à eminente audiência não a exposição do advogado envolto a atender legítimos interesses de seus clientes, mas a do cultor da ciência jurídica, tendo em mente que, antes da precipitada opinião vazada em sentimento, devo buscar a reflexão acurada e cautelosa, sempre em culto e respeito à ciência jurídica e ao sistema jurídico vigente. Nesse sentido, não apresentar uma opinião apressada, mas apresentar-lhes uma que atenda ao verdadeiro sentido de um congresso de direito dos seguros desta envergadura e que represente uma elaboração de doutrina cujo mistério, segundo a nossa professora homenageada, não é apenas o de explicar o direito positivo, esclarecendo os significados dos textos, mas justamente o de construir soluções jurídicas úteis à prática, possibilitando resolver os problemas da humana convivência. Para enfrentar as questões e apresentar as conclusões passíveis de servir à compreensão da incidência da lei, resolvendo possíveis problemas e angústias que a vida prática nos impõe, é que estruturarei a minha fala conforme havia apresentado. Parto da garantia constitucional esculpida no inciso 36 do artigo 5º da Constituição Federal.
A proteção do direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, é uma regra de garantia constitucional que assim dispõe. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Como nós podemos perceber, o texto constitucional, desde a Carta de 34, 46, 67, 67 com a emenda número 1 e de 1988, não emprega o termo proibição de retroatividade. Ou seja, o que é propalado como um princípio absoluto e já era acusado por Teixeira de Freitas, aquele ponto no tempo, demonstra que o que vige no Brasil não é o princípio da proibição da retroatividade quanto às leis de direito privado, mas sim um princípio que protege três conceitos fundamentais: o conceito de ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada. E nesse ponto me valho da opinião daquele que eu vejo sempre citado na famosa ADIM 493, como se houvesse definido as balizas todas do sistema para dizer que tudo que é da lei nova está proibido de ser aplicada sobre situações em curso, que é o próprio ministro Moreira Alves, que assim fundamentou em um dos seus últimos artigos de doutrina. Nesse sistema constitucional, que é o nosso, nós temos um princípio que normalmente se diz princípio da irretroatividade, mas, na realidade, pelo menos na aparência, o princípio é justamente o inverso. É o princípio da retroatividade, porque diz a Constituição que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. O que implica dizer que, não havendo um desses três freios, é possível ser retroativa a lei. Por essa razão, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal assim reconheceu a matéria. A proibição constitucional da lei retroativa não é absoluta, mas restritas hipóteses de prejuízo ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. Portanto, aqui apresento um primeiro argumento. Não podemos nunca partir da reflexão que o que vige no sistema brasileiro, quanto à matéria de direito privado, salvo matéria tributária e penal, não temos ou teríamos um princípio de retroatividade absoluta. Contudo, não estou aqui antecipando uma conclusão que defenderia a aplicação retroativa da lei do contrato de seguro. Mas este argumento e essa fixação de conceito é necessário para que possamos entender depois o conceito estabelecido no artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no seu caput, que é a hipótese relativa à eficácia imediata da lei. Parto agora para a análise do texto constitucional quanto aos dois conceitos que são fundamentais no nosso tema: ato jurídico perfeito e direito adquirido. Para a compreensão desses dois temas, é necessário nós termos sempre em mente que o sistema jurídico, dentro de um mundo e dentro de um plano metajurídico, é obrigatoriamente composto pela tríade de três planos: plano da existência, plano da validade e plano da eficácia. E sobre esses três planos, sobre os quais se constrói qualquer fato que ingresse ao mundo jurídico, as leis também assim acabam sendo regidas. E partindo dessa interpretação, eu posso agora ter com clareza a compreensão do que é o conceito de ato jurídico perfeito. Segundo o artigo 6º, parágrafo 1º da lei, reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. Este perfeito e consumado, conforme remansosa e longa doutrina que nós temos dentro da nossa tradição, que comenta os textos desde a Lei de Introdução ao Código Civil de 1916, já estabelece que o conceito é restrito a elementos de existência do ato jurídico perfeito. Ato consumado é o ato ao qual nós já temos naquele ponto do tempo a sua existência
como um contrato. Quando eu estabeleço um contrato de seguro naquele ponto do tempo, nós temos regras que lhe formam quanto à existência e quanto aos seus requisitos de validade, e algumas regras que compõem o ordenamento quanto ao seu plano de eficácia. E esta passagem é muito importante dentro da chave de compreensão desses conceitos. E aqui me valho também da nossa professora e do eminente colega Guilherme Nitsky, que ao enfrentar o problema da lei da liberdade econômica, deixaram claro o problema relativo à lei no tempo quanto à formação de conteúdo. Há determinadas regras eficaciais que obrigatoriamente incidem naquele ponto do tempo, como, por exemplo, a que estabelece o direito ao prêmio e o direito à garantia. Essas eu não tenho como modificar. Direito adquirido. Consideram-se, artigo 6º, parágrafo 2º da lei, consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular ou alguém por ele possa exercer com aqueles cujo começo do exercício tenha termo prefixo ou condição pré-estabelecida inalterável ao arbítrio de outro. Analisando dogmaticamente o texto do artigo 6º, nós encontramos aqui 3 definições muito claras. A primeira é de titularidade, e há um conceito aqui relativo ao plano da eficácia, porque direito subjetivo adquirido é direito que compõe o conteúdo de uma relação jurídica, seja ela obrigacional ou real. No caso, uma obrigação que é decorrente ou irradiada de um contrato de seguro. Esse direito subjetivo é o direito que está titularizado no patrimônio, ou, melhor dizendo, em sentido mais amplo, na esfera jurídica de seus titulares. O direito subjetivo pleno é aquele cuja posição jurídica já tem a constelação de outras posições jurídicas a ele imanentes. A pretensão, as faculdades, os poderes que concernem a esse direito. Direito cuja pretensão está subordinada a termo, ou seja, um direito de crédito cuja pretensão ainda não nasceu, pois não houve o alcance do tempo correto ou da data demarcada para o surgimento desta pretensão. E o direito cuja aquisição está subordinada ao implemento de uma condição suspensiva, que é esta figura relativa à construção do conteúdo e que subordina os efeitos do negócio jurídico a um evento futuro incerto, mas que já gera um direito de natureza expectativa e de titularidade de seus sujeitos. Quando nós não temos nenhuma dessas hipóteses, nós não podemos afirmar que há direito subjetivo a ser protegido por uma regra. Uma regra cuja incidência não viola este conceito, ainda que nova, ela me parece que ela, em momento algum, pode ser apontada como uma regra cujo efeito ou cuja imputação é de ser uma regra violadora do artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal. Ou seja, esta regra não é nula e ela tem sua plena eficácia. Observados esses conceitos fundamentais de direito intertemporal à compreensão do sistema, nós nunca podemos nos esquecer que nós temos entalhados e definidos uma compreensão de relação jurídica obrigacional. Todo contrato de seguro irradia uma relação jurídica obrigacional, mas no curso desta relação nós podemos ter hipóteses muito claras do que nós chamamos não só de fatos pendentes, mas de fatos autônomos que surgem no curso dessa relação jurídica e que estarão vinculados não à lei do passado, não à lei que, ao entrar em vigor, dá ultratividade à lei anterior, como a lei de seguro, mas à lei que no seu artigo 134 estabelece que esta lei terá eficácia imediata e plena a partir do transcurso da sua vacatio legis. E a partir de 11 de dezembro passará a ter eficácia imediata, plena e geral.
Contudo, a grande dificuldade em termos de direito intertemporal é quando nós temos um contrato concluído antes, um ato jurídico perfeito, mas a irradiar uma relação jurídica cujo conteúdo ainda não alcançou a sua finalidade, o adimplemento satisfatório de ambas as partes ou pelo advento de algum novo fato no curso dessa relação, a modificação de seu conteúdo. E para não apresentar e me estender, embora possível fosse, eu gostaria de já antecipar algumas hipóteses de cunho muito prático e que permitiriam com que a audiência agora materializasse os conceitos os quais eu trago. Tenho lido, e com um pouco de atenção, todos os textos que são publicados relativos a chamado princípio da irretroatividade no direito brasileiro e no sistema vigente, e o princípio de que haveria qualquer hipótese de incidência da lei do contrato de seguro sobre relação jurídica em curso de contrato concluído anteriormente, como hipótese proibida pelo sistema e que o sistema jurídico brasileiro nunca iria admitir. E uma dessas hipóteses é a chamada fase nevrálgica da relação do contrato. Problema relativo à regulação. E aqui eu parto do seguinte problema. Advindo o implemento do suporte fático estabelecido no artigo da lei que dispõe que para haver regulação de sinistro é necessário haver sinistro, mas tomada de conhecimento da seguradora, a pergunta que eu parti para a construção da minha reflexão é a seguinte: há direito subjetivo de crédito à regulação de sinistro e dever da seguradora a regular sinistro quando eu concluo o contrato de seguro? Tenho pretensão legítima a exigir regulação de sinistro quando o fato jurídico complexo, sinistro, mas tomada de conhecimento não existe? Essa é uma dúvida que a doutrina brasileira, e aqui eu estou na frente do Ernesto, que escreveu uma monografia clássica sobre regulação, deixa esse vácuo. Qual é o ponto no tempo em que incide essas regras e qual é a eficácia deste fato? Na minha percepção, enquanto eu não tenho sinistro, mas tomada de conhecimento da seguradora, a seguradora não tem dever de regular sinistro e nem tem obrigação de regular sinistro. Por sua vez, eu, como segurado, não sou titular de um crédito à regulação de sinistro, nem titular de uma pretensão a exigir da seguradora regulação. E aqui volto ao problema de direito intertemporal. Havendo um sinistro, mas tomada de conhecimento no curso da relação jurídica, quando em 11 de dezembro entrar em vigor a lei, não aplicarei a lei do contrato de seguro, parto dos dois conceitos fundamentais que apresentei anteriormente. Não me parece haver violação do ato jurídico perfeito, por quê? Porque esta regra relativa à regulação não é uma regra que forma elemento de existência, elemento de requisito de validade ou elemento de fator de eficácia aí insta ao conteúdo do contrato de seguro. Ele é, conforme a melhor doutrina, e aqui me valho também da professora Judite, do professor Humberto Teodoro Júnior, um dever secundário que surge no momento em que advier o sinistro mais a comunicação. A partir desse ponto no tempo, me parece que obrigatoriamente nós teremos a incidência da lei, porque ela não violará direito adquirido, porque fato jurídico não houve, e não violará ato jurídico perfeito, porque este é um fato autônomo que surge no curso da relação e tem efeitos perante a relação jurídica obrigacional irradiada do contrato de seguro, alterando o seu conteúdo, ou para sabermos se de fato há cobertura e dever de indenizar ou não.
Vou para uma segunda hipótese bem singela, embora já tenha estourado um pouco do tempo e peço a tolerância da coordenação, agora com o doutor André. Seção da situação jurídica negocial. Concluído um contrato de seguro, qual é o efeito principal que ele gera? Uma relação jurídica obrigacional cujas partes estarão vinculadas, haverá um vínculo jurídico a dois centros de imputação. O centro de imputação de interesses do segurado e o centro de imputação do interesse da seguradora. Eles são titulares de posições jurídicas, mas o são porque estão insertos no chamado centro de interesse, que é o que nós conhecemos comumente como parte contratual. Quando a seguradora deseja transferir a sua situação jurídica obrigacional a uma outra seguradora, ela obrigatoriamente tem que se valer de uma figura jurídica que encontra-se dentro do ordenamento jurídico, que é a chamada seção da situação jurídica negocial ou também seção do contrato ou seção da posição jurídica contratual. Esse negócio jurídico obrigatoriamente, ou melhor dizendo, esse negócio jurídico é um negócio jurídico de disposição, que faz com que eu deixe de estar como figurante nessa parte da relação e outro ingressa no meu lugar. Esse contrato, eu concluo ele num ponto no tempo como um fato autônomo que repercutirá sobre a relação jurídica irradiada de um contrato concluído ao tempo da lei anterior. Qual é a eficácia desse contrato se agora a lei, no seu artigo 3º, estabelece requisitos rígidos e claros que as regras de direito comum não estabelecem e que estão no Código Civil? Nós teremos, na minha concepção, que aplicarmos as regras do artigo 3º da Lei 15.040, de 24. Elas é que darão os elementos de existência, de validade e de eficácia do referido negócio jurídico. E, por fim, para não me delongar, eu parto de um outro tema que é fundamental à compreensão e que quero deixar a reflexão da audiência. É o grande problema relativo aos prazos prescricionais e ao problema relativo da suspensão do prazo prescricional. Toda vez que uma lei nova estabelecer requisitos ou espécies novas de interrupção ou suspensão do prazo prescricional, o que ela não pode é criar hipóteses que desconstruam, violem direito adquirido, violem um ato jurídico perfeito. Mas, se essa hipótese de suspensão for instaurada pela lei nova, que não havia na lei antiga, e esta hipótese ocorrer no curso da relação jurídica, de um contrato, de um ato jurídico perfeito, concluído ao tempo da lei anterior, que existe, que é válido e que está produzindo o seu efeito, que lhe é imanente, sendo um fato autônomo, ele despertará reflexos nessa relação jurídica. E agora a lei, no seu artigo 27, traz a hipótese de que o pedido de reconsideração apresentado à seguradora quando dá negativa, apresentada primeiramente, é a hipótese de suspensão do prazo prescricional. E aqui eu apresento mais um exemplo que, sobre a minha opinião, corrobora a ideia de que, sobre tema de direito intertemporal, o cuidado, a diligência e a reflexão aprofundada do sistema jurídico brasileiro, antes de qualquer importação, antes de qualquer platitude repetida, impõe estudo, impõe agudeza de espírito e boa vontade com o sistema jurídico que nós temos vigente. Muito obrigado.
Obrigada. Boa tarde a todos. Eu queria começar agradecendo o convite para estar aqui ao IBDS, na figura do Ernesto. Queria cumprimentar meus colegas de painel, professor Gilberto, Gustavo, Renata. Eu estou aqui para falar sobre... É verdade, o horário é meio doido, fica mudando aqui. Para falar sobre o papel do regulador em relação à lei do contrato seguro, a Lei 15.040. E eu vou fazer isso, inclusive, acompanhada dos meus colegas reguladores que estão aqui também, colegas da SUSEP. Mas antes, eu queria pedir licença para tirar o chapéu de reguladora e fazer um comentário pessoal aqui. 15 anos atrás, eu me mudei para São Paulo porque eu tinha o sonho de estudar com o professor Gilberto na Universidade de São Paulo. Enfim, ele foi meu orientador de mestrado. E durante essa trajetória, enfim, morando em São Paulo, trabalhando aqui, eu organizei em 2014 um congresso do IBDS, um fórum de direitos de José Solero Filho. Então, na verdade, estar aqui, ao lado do professor Gilberto, falando num painel a convite do IBDS é uma honra e, enfim, uma alegria e um orgulho imenso para mim. Então, enfim, só queria fazer esse aporte pessoal, um pouco emocionado, é verdade, mas merece. Hoje foi um dia de emoções fortes, então eu queria fazer esse comentário. Agora eu passo passo aqui para falar um pouquinho do tema que eu fui convidada para falar, que é o papel do regulador. Eu vou pedir licença para repetir algumas das coisas que o professor Gilberto falou, e não é porque eu estou fazendo mansplaining, ao contrário, é porque eu sou aluna dele e foi com ele que eu aprendi tudo relacionado sobre a função do Estado. Então, eu queria começar, e eu sei que vocês terminaram o painel anterior falando, enfim, de como a SUSEP vai resolver todas as dúvidas da lei, mas eu vou dar alguns passos atrás, contextualizar um pouquinho, enfim, para a gente chegar juntos aqui à conclusão de qual é o papel do regulador na lei de contrato seguro. Eu acho que o mercado de seguros brasileiro nasceu essencialmente pela mão do Estado brasileiro. Foi uma iniciativa de Getúlio Vargas, quando, ao iniciar seu empreendimento de industrializar o país, percebeu que não havia como instaurar a indústria de base no país sem um setor de seguros robusto, nacional, comprometido com os interesses nacionais. Então, nessa empreitada de centralização de centros de decisões, foi criado o IRB, Instituto de Resseguros do Brasil, porque, enfim, sem um setor de seguros, de fato, comprometido com o desenvolvimento nacional, não seria possível desenvolver o país, não faria sentido sequer começar a empreitada de industrializar o país. E foi nesse contexto que surge e que começa a compreensão do Estado brasileiro de qual é o papel do setor de seguros e qual é o papel do Estado com relação a esse setor. E ali, naquele momento, o IRB, inclusive, além de ser o ressegurador estatal monopolista, cumpria também função de regulador. Ele também cumpria função regulatória, até a SUSEP vir a ser criada em 66 por meio do Decreto-Lei. E ali, com a promulgação do Decreto-Lei 73 de 1966, a gente já tem ali, escrito em lei, enfim, a compreensão da função, enfim, da natureza funcional da atividade de seguros. Enfim, o Decreto-Lei traz que o controle do Estado ele vai ser exercido pelos órgãos instituídos no decreto, e ali eu vou falar daqui a pouco do Sistema Nacional de Seguros, no interesse dos segurados e beneficiários dos contratos de seguro. O Decreto-Lei também traz os objetivos da política de seguros privados. Então, ele fala que é promover a expansão do mercado de seguros, propiciar condições operacionais necessárias para a sua integração ao processo econômico e social do país, evitar a evasão de divisas pelo equilíbrio do balanço dos resultados de intercâmbio de negócios com o exterior, promover o aperfeiçoamento das sociedades seguradoras, preservar a liquidez e a solvência das sociedades seguradoras e coordenar a política de seguros com a política de investimentos do governo federal, observados os critérios estabelecidos para as políticas monetária, creditícia e fiscal. No artigo 7 do Decreto-Lei, a gente tem ali o dispositivo que diz que compete à União legislar sobre autorização, funcionamento, fiscalização e segurança das operações, e também formular a Política Nacional de Seguros Privados de Proteção, e a redação atual fala, inclusive, da proteção patrimonial mutualista. E esse Decreto-Lei institui o Sistema Nacional de Seguros Privados, que é composto pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, o CNSP, a SUSEP, e também
os agentes do mercado, resseguradoras, seguradoras e corretores de seguros. Vem, então, a Constituição Federal de 1988, que recepcionou esse decreto como lei complementar, e que fala que o sistema financeiro nacional, e que nesse momento ela inclui o setor de seguros no sistema financeiro nacional, vai ser estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos interesses da coletividade. No artigo 174, a Constituição determina ainda que o Estado vai exercer como agente normativo e regulador da atividade econômica as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. E aí eu destaco aqui a função de planejamento para o Estado enquanto agente normativo e regulador. E o que justifica a gente ter, enfim, tamanha proteção, ou tamanha atenção do Estado dada à atividade de seguros? Acho que a noção mais óbvia seria porque a gente está falando de um contrato de seguro que envolve necessariamente a captação de poupança popular. Enfim, os contratos de seguro, enfim, eles necessariamente envolvem a formação de um fundo que é feito por meio de contribuições individuais dos contratantes. Então, essa acho que a principal, enfim, a forma mais óbvia que a gente pensa por que o Estado regula a atividade econômica. Mas essa não é a única razão e não é a única função do Estado regulador. Essencialmente, o contrato de seguro é também uma forma, ou um mecanismo de mitigação, um mecanismo social de mitigação de riscos. Enfim, ele garante que a vida em sociedade seja menos vulnerável, enfim, aos riscos que são inerentes a essa vida em sociedade. Então, o mercado de seguros ele cumpre essa função de garantir a continuidade, enfim, das atividades econômicas, a continuidade da vida, mesmo diante de eventos catastróficos, enfim, mesmo diante da ocorrência do sinistro. E aí, é nesse contexto que fica a cargo do Conselho Nacional de Seguros Privados e da SUSEP a criação e a manutenção de uma política nacional de seguros privados, como está previsto, inclusive, no sistema constitucional, e que não vai ser, não será, mero controle burocrático, não é isso. A Política Nacional de Seguros Privados ela tem que ser um instrumento essencial para proteger a poupança coletiva, é verdade, mas também garantir a efetividade do contrato de seguro enquanto um mecanismo social de mitigação de risco. Então, no fundo, a gente está falando aqui de garantir que o contrato de seguro é uma promessa válida, de garantir que o contrato de seguro não seja vazio de conteúdo. Na prática, o que eu acho que é o papel do regulador, né? Eu acho que, enfim, falando de novo, guardião da função econômica e social do seguro, então aqui não é simplesmente um cumprimento formal da lei, mas, enfim, o regulador tem o papel efetivamente de promover a função econômica do seguro, tem a função muito importante de integrar a política de seguros à política econômica nacional, isso está previsto na Constituição Federal, mas, enfim, pensando na lei, fica claro que o seguro não é uma relação privada isolada, então, a justificar o dirigismo contratual mesmo, enfim, cabe ao regulador, inclusive, articular a política nacional de seguros com a política macroeconômica, creditícia, fiscal, e garantindo que o setor de seguros seja funcional ao desenvolvimento econômico. O papel do regulador também é garantir a confiança e a segurança jurídica, enfim, como eu falei, garantir que o contrato de seguro seja uma promessa válida, e, eventualmente, também, enfim, promotor de inovação e de inclusão. E essa é a parte que eu acho mais legal, que é a agenda positiva, enfim. Mas também é parte do papel do regulador. Então, com relação à lei de contrato de seguro, o nosso papel ficou fácil. A lei de contrato de seguro ela é uma lei bastante completa, desce ao detalhe operacional, inclusive, e o nosso papel está, inclusive, descrito no artigo 129, de que o papel do regulador será exercido em benefício dos contratantes do seguro, dos segurados. Essa regra já estava no Decreto-Lei 73, é repetida na lei complementar, ao meu ver, não desnecessariamente, porque é sempre bom lembrar que o papel do regulador e o papel do Estado nessa operação sempre foi o de agir em benefício do segurado. Então, o papel, voltando agora especificamente à lei de contrato de seguro, o papel é bastante simples. A lei é bastante protetiva do segurado, da figura do segurado, é uma lei que desce no detalhe operacional, traz alguns comandos para o regulador, então a gente tem alguns comandos a obedecer ali, de tratar da, eventualmente, prorrogação
do prazo para regulação do sinistro, do prazo para aceitação do contrato de resseguro, também da arbitragem, mas sempre no limite legal. Então, é sempre bom lembrar que o regulador ele vai promulgar atos normativos infralegais. Então, a gente está limitado ao que está escrito na lei. Então, por isso que eu digo, a nossa função é muito fácil, muito simples, é simplesmente cumprir a lei, aqui com relação à lei de contrato de seguro. Então, a gente tem, acho que, a função, sim, de esclarecer e tirar dúvidas do mercado, mas a lei é bastante clara e bastante inovadora em promover uma equalização das relações da relação entre segurado e seguradora. E a nossa função é simplesmente garantir a efetividade do contrato, garantir o cumprimento da lei e garantir, como eu falei, o cumprimento do contrato de seguro enquanto uma promessa válida. Eu acho que era isso que eu queria falar hoje. Eu sei que depois talvez tenham dúvidas sobre questões específicas da lei, como o regulador vai tratar, e aí eu prometo responder no limite do que eu souber, porque nem tudo eu sei ainda. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Vou fazer como a Jéssica, vou falar sentada, pedir licença. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, é um prazer e um desafio estar aqui. Eu sou professora de Direito Civil, evidentemente o contrato de seguro não me é totalmente desconhecido, mas não faz parte da minha prática diária, então obrigada, Ernesto, pela confiança e pelo convite. E também uma honra dividir o painel com todos vocês, que me antecederam, então, professor Bercovitch, professor Gustavo Aycal, Jéssica, muito obrigada. O tema que me tocou, como eu disse, ele é desafiador, porque não só falarei sobre seguros, como também sobre seguros no espaço. Isso significa falar de direito internacional privado. Tá? O nosso ponto de partida é o artigo 4º da Lei de Contrato de Seguro, e ali eu negritei exatamente o parágrafo 1º, porque é o que importa efetivamente para o tema da aplicação da lei no espaço. Então, o caput do artigo 4º dispõe que o contrato de seguro, em suas distintas modalidades, será regido por essa lei. Existe uma unidade, não por acaso nós falamos do contrato de seguro, não dos contratos de seguro. Então, eu tenho um tipo de contrato aqui, ainda que abrangente de diferentes interesses, e isso a lei também deixa bastante claro a partir do interesse segurado. E o parágrafo 2º, né, que permite que a lei de contrato de seguro tenha aplicação também para aqueles seguros regidos por lei própria, né? Então, permanece a lei especial quando houver, e vai haver aplicação da lei de seguro naquilo que couber. Mas o parágrafo 1º, ele estabelece, efetivamente, regras sobre a aplicação desta nova lei no espaço, né? Então, sem prejuízo do disposto no artigo 20 da Lei Complementar 126, farei referência a ela na sequência, aplica-se exclusivamente a lei brasileira. Lei brasileira, justamente, a Lei de Contrato de Seguro. Aos contratos de seguro celebrados por seguradora autorizada a operar no Brasil, veja que não tem o conectivo E, né? Então, eu tenho situações que podem, não necessariamente eu tenho que acumular essas situações. Quando o segurado ou proponente tiver residência ou domicílio no país, ou, comprovando que eu não estou falando de acumulação de situações, quando os bens sobre os quais recaírem os interesses garantidos se situarem no país. Se eu falei que esse é o nosso ponto de partida, com certeza não significa que toda a questão sobre a aplicação da lei do contrato de seguro no espaço seja regulada pelo artigo 4º. Eu vou tentar deixar isso claro na minha fala, ao fazer referência a outros dispositivos, tanto da lei brasileira, não necessariamente da lei de contrato de seguro, mas de questões da lei de contrato de seguros, lidos efetivamente sob a óptica do direito internacional privado. Então,
Então, o núcleo da minha exposição diz respeito ao direito internacional privado. Como todos sabem, o elemento ou a função primordial do direito internacional privado é solucionar um conflito de leis, né? Um conflito de leis no espaço, embora também tenha outra função de definir a jurisdição competente para determinado julgamento de um litígio, e, numa terceira via, também fazer com que circulem decisões jurídicas entre diferentes jurisdições, isso significa reconhecimento de sentenças estrangeiras. Mas, no fundo, quando se fala, então, de direito material, a grande questão, ou a grande função do direito internacional privado é a solução do conflito de leis no espaço. Né? E há conflito de lei no espaço quando há uma situação jurídica, uma relação jurídica plurilocalizada, que pode, em tese, estar vinculada a dois ou mais ordenamentos jurídicos. O método típico, e aqui eu vou me valer do professor Ferrer Correia, o método típico do direito internacional privado é ainda o método conflitual. Pelo método conflitual, e há várias formas de solucionar o conflito de leis, mas usualmente nos sistemas que usam um método bilateral, como na verdade, o direito brasileiro, talvez não a lei de contrato de seguro, mas a regra geral do direito brasileiro, se define um elemento de conexão, né, e a partir desse elemento de conexão se manda aplicar ou se obtém aquela lei que os internacionalistas se referem como a lei mandada aplicar em determinada situação jurídica. Né? A imagem representa o que o professor Ferrer Correia e outros internacionalistas falam, que a grande função do direito internacional privado é a melhor localização da lei. Né? Aqui eu peguei uma imagem de Ipanema para referenciar exatamente essa melhor localização da lei. Então, o método do direito internacional privado, vejam bem, ele não vai olhar justamente para uma justiça material. Ele não quer, efetivamente, embora isso possa acontecer, mas o método conflitual básico, eu não vou dizer clássico, mas vou dizer básico, ele vai dizer qual é a lei mandada aplicar, independente do conteúdo material dessa lei. Não está olhando, portanto, para a solução que a lei mandada aplicar vai nos dar, mas sim para qual é aquela lei que tem o elemento de conexão mais próximo daquela relação jurídica. Mas não é só o método conflitual que importa conhecer no direito internacional privado. O próprio professor Ferrer Correia, e isso vai ser encontrado na generalidade dos internacionalistas, admite que haja outras possibilidades de solução de conflito, né? Dentre elas, a possibilidade que determinados sistemas tenham regras materiais que sejam aplicadas a situações multinacionais ou plurilocalizadas. Então, é possível também que isso se faça tanto por via de convenção, em que eu uniformizo a lei aplicável em diferentes ordenamentos jurídicos, como também pela lei internamente aplicável dentro de um determinado ordenamento. O que dizer, então, do direito brasileiro a propósito do direito internacional privado? Nós temos uma regra ainda na lei de introdução às normas de direito brasileiro. Estamos em vias de começar uma discussão. Ontem foi aprovado, inclusive no Senado, um projeto de lei, o início de uma comissão para discutir um projeto de lei de direito internacional privado, mas o que nós temos hoje é fundamentalmente o artigo 9º, que, a propósito das obrigações, no que se inclui as obrigações contratuais e, portanto, também o contrato de seguro, né, vai eleger como elemento de conexão a lei do local da celebração. Então, se o contrato for celebrado no Brasil, pelo artigo 9º da lei de introdução, a lei aplicável será a lei brasileira. Se o contrato tiver sido celebrado em outra localidade, pela lei do local de celebração, que é o elemento de conexão, será mandado aplicar outra legislação. Há algumas variantes aqui no artigo 9º, né, em especial com aplicação bastante evidenciada nos contratos de seguro, que o parágrafo 2º, a obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no local em que residir o proponente, com aplicação em especial naqueles contratos firmados à distância, ou celebrados, melhor dizendo, à distância, não necessariamente firmados, né, e que costuma ser a regra, evidentemente, no direito securitário. Bem se vê,
daquela regra do artigo 4º da nova Lei de Seguro, que há uma diferença essencial entre o método escolhido pelo legislador da Lei de Seguro e o método tradicional do artigo 9º da Lei de Introdução às Normas de Direito, do Direito Brasileiro. Basicamente, numa estrutura de apresentação muito sucinta sobre essa diferença, no artigo 9º, a aplicação do artigo 9º pode conduzir à aplicação de qualquer lei que tenha vinculação com o elemento de conexão, que é o local da celebração do negócio jurídico. Enquanto, na aplicação do artigo 9º da Lei de Contrato de Seguro, não há possibilidade de aplicar qualquer lei, mas uma única lei, que é a lei brasileira. O que fez o legislador, de fato, foi criar uma regra que, a despeito de aplicar um elemento de conexão, porque são 3 os elementos de conexão previstos, como nós vimos, na seguradora autorizada a segurar no Brasil, o proponente ou segurado residente no Brasil, né? E o interesse no Brasil, então, tem elementos de conexão, determinou a aplicação, então, da lei brasileira. Há uma distinção de tratamento entre o artigo 9º, que adota o método conflitual bilateral clássico, e a nova Lei de Seguro, que determina, então, a aplicação da lei brasileira. Eu faço uma pequena ressalva, porque, evidentemente, quando se fala que pelo método bilateral, a aplicação de qualquer lei, isso é uma meia-verdade, vejam, né, pode ser uma mentira por completo, portanto, porque eu tenho pelo menos 2 filtros que se aplicam à definição da lei aplicável, né? A lei mandada aplicar pode deixar de ser aplicada porque viola a ordem pública do foro. Então, a despeito do elemento de conexão me mandar aplicar uma lei estrangeira, se essa lei estrangeira violar a ordem pública do foro, e aí há uma discussão muito forte no direito internacional privado sobre os graus relevantes dessa ordem pública, né? Então, mas a ordem pública o que significa a ordem pública no final do dia, mas aplicado o método, posso afastar o resultado pela ordem pública. Enquanto também é possível que esta lei nem mesmo se aplique por haver uma violação às normas de caráter imperativo ou normas que se dizem diretamente aplicáveis no foro. A distinção é basicamente saber se eu aplico ou não o método conflitual. E aqui eu vou tentar me fazer clara. Quando eu aplico o filtro da ordem pública, eu vou para o método conflitual e eu corrijo a aplicação do método conflitual pela ordem pública. Quando há uma norma de caráter imperativo, uma norma aplicável, eu nem mesmo preciso aplicar a norma de conflitos, né? Há na doutrina uma referência de que ela seria, tal como equipamentos à prova d'água, ela seria a prova da regra de conflitos. Então, não há conflito ali, porque o conflito é solucionado pela aplicação direta daquela lei do foro. Tá? Bom, o que diz, então, qual é a etiqueta que nós podemos dar dentro desse contexto à regra da Lei de Contrato de Seguro? Né? Como que ela se qualifica dentro desse regime de direito internacional privado? E a primeira coisa que eu lhes digo é que essa não é a primeira legislação brasileira que adota uma redação tal como essa aqui. Aponta para elementos de conexão e manda aplicar a lei brasileira. Um exemplo recente, a LGPD, ela aplica ou manda aplicar a lei brasileira para todas essas situações. Faço referência apenas para conhecimento e também por considerar que o que já foi dito a propósito do artigo 3º pode ser relevante aqui para a interpretação da lei de contrato de seguro. A primeira qualificação, a etiqueta que talvez nós sejamos levados a considerar, seja justamente a ordem pública. Tá? Aqui nesse fórum, o professor Luiz de Farenga já fez referência, né, ao artigo 4º, mas ele se referia ao PL 3555, então falando de uma regra que foi alterada, né, na lei aprovada, para dizer que a norma dispõe sobre a exclusividade da lei que regula o contrato de seguro, atribuindo à mesma lei uma função de ordem pública e interesse social. Essa ordem pública e interesse social estava prevista no artigo 4º caput, está bem pequeno aqui, não, aqui. Está pequeno aqui não está tanto. E não foi retirado, então não tenho essa previsão, pelo menos não do ponto de vista expresso. Há um dado, talvez, duvidoso de aplicar
o qualificar essa regra como regra de ordem pública, justamente porque ela fixa o elemento de conexão e já manda aplicar a lei brasileira, né? De forma que eu não tenho aquela correção de rota usual da ordem pública, que se refere, portanto, a não aplicar lei estrangeira, porque ofende a ordem pública. Chamo também a atenção para esse PL, que eu fiz referência, da Lei Geral do Direito Internacional Privado, que, se aprovado tal como o texto ontem, né, formalizado, né, tem uma definição de ordem pública internacional, porque é essa que é relevante para a finalidade do direito internacional privado, e que faz referência, então, a graves violações, a violação grave a princípios fundamentais consagrados pela Constituição, tratados internacionais de direitos humanos ratificados pela República Federativa do Brasil, em especial situações de discriminação baseada em raça, gênero, etnia, orientação sexual, nacionalidade, eficiência e pertencimento dos povos e comunidades tradicionais, né? Essa definição de ordem pública internacional internacional, nesse nível, né, como é a proposição do professor Jacob Dollinger, pode fazer com que talvez a lei de seguros não seja, de fato, mais bem qualificada, essa regra, como uma regra exatamente de ordem pública do direito internacional privado. Poderíamos pensar que é uma norma de aplicação imediata, e, de fato, ela tem um quê de norma de aplicação imediata, né? É claro que nós estamos aqui sempre construindo a lápis, ainda mais frente a uma legislação que nem mesmo entrou em vigor, né? Mas existe, sim, um aroma aqui de norma de aplicação imediata, que, de acordo com a doutrina, são aquelas normas materiais especialmente autolimitadas, dotadas de particular intensidade valorativa, né? Então, há possibilidade dessa qualificação. O que também pode entrar em alguma reta linha de colisão com o PL, que define no artigo 29, parágrafo 3º, que são essas normas de aplicação imediata, e é basicamente aquilo que é considerado tão fundamental para a salvaguarda do interesse público nacional, né, que afasta por completo a aplicação da regra de conflito, né? Nessa primeira leitura, né, o que me pareceu mais lógico seria definir que o Brasil aderiu, neste ponto, ao método unilateral e não ao método bilateral, né? O método bilateral conflitual, aquele do artigo 9º, né, na sua simplicidade, né, há a possibilidade de aplicar uma lei estrangeira a um elemento de conexão e manda-se aplicar uma lei. No método unilateral, o próprio legislador do foro define, dentro do foro, né, a aplicação da sua própria legislação. Então, eu tenho um método unilateral que não é exatamente desconhecido do direito brasileiro, né, mas tampouco se pode dizer aqui como um método frequente no direito brasileiro, mas essa seria a minha primeira interpretação desse dispositivo. Olhando um pouquinho só a lupa, fazendo algumas distinções importantes, a professora Judite está na plateia e ela sempre nos ensina como é importante conceituar e distinguir. Lei mandada aplicar não é exatamente, ou não é nem um pouco, né, foro ou jurisdição competente, né? Então, como eu disse no início, o nosso ponto de partida é o artigo 4º, mas há muito mais a ser dito a propósito de direito internacional privado na lei de contrato de seguro. Então, primo irmão, né, porque complementa a regra do artigo 4º, o artigo 130 dispõe ser absoluta a competência da Justiça brasileira para compor litígios sujeitos à lei. Ou seja, primeiro eu defino a lei aplicável e depois defino a competência da Justiça brasileira. Eu faço referência ali, sem prejuízo do previsto no artigo 129 da lei, que dispõe justamente sobre métodos consensuais, ou métodos, não estatais de solução de conflitos, dentre eles a arbitragem. Então, no artigo 129, existe a previsão de que a arbitragem é possível nos contratos de seguro, mas eu chamo novamente a atenção a os contratos seguros sujeitos a essa lei, portanto, já apliquei a regra do artigo 4º, vou aplicar o 129, e essa arbitragem tem que ser feita no Brasil e submetida às regras do direito brasileiro. Então, a lei brasileira, sendo aplicável, a arbitragem tem que ser feita no Brasil. O Código de Processo Civil tem uma regra que não faz essa exceção para a arbitragem. Eu só queria demonstrar para vocês como é importante essa parte final do artigo 130, que diz: é competente a Justiça brasileira
respeitado o 129, tá? Só aqui a título de quase curiosidade, o artigo 23, inciso 1 do CPC, ele diz que compete à autoridade judiciária brasileira conhecer de ações relativas a imóveis, então, ações imobiliárias no geral. E a doutrina internacionalista vai dizer, por exemplo, que não seria possível arbitragem fora do Brasil para disputas em imóveis, justamente porque eu não tenho essa exceção. Então, aqui a lei de contrato de seguro fez muito bem ao excepcionar o artigo 129. Né? Bom, dito isso, né, mais do que evidente que o legislador ele pretendeu aplicar a lei brasileira para a generalidade das situações de seguro no Brasil, né? Mas esse controle não vai ser total no sentido de que nada impede que um juiz ou árbitro estrangeiro aplique lei estrangeira às mesmas situações que o legislador gostaria que fosse aplicado à lei brasileira. Nesse caso, o controle vai ser ex post via Superior Tribunal de Justiça no controle de reconhecimento de sentença estrangeira, seja ela judicial, seja ela arbitral, que possivelmente, né, por aplicação da lei, não vai passar pelo escrutínio do STJ, exatamente por violar lei aqui que é mandatória. Tenho 3 coisas adicionais para falar nos meu último 1 minuto, tá? Que eu chamei aqui do antes, do agora e do depois a propósito dessa lei. Bom, no antes, eu teria, né, que destacar tanto o artigo 9º, que eu já fiz referência, que determina a aplicação da lei do local da celebração, quanto a imposição pela Lei Complementar 126 de 2007 da celebração de contratos no Brasil, que leva também, junto com o artigo 9º, portanto, a aplicação da lei brasileira, porque se eles têm que ser celebrados no Brasil, o elemento de conexão está preenchido e, claramente, eu aplico a lei brasileira. Né? E a permissão do artigo 20, que é excepcionada no artigo 4º, então continua aqui permitido, celebrar alguns contratos no exterior. Né? O agora, nós temos justamente essa discussão em torno do artigo 4º e dos 3 elementos de conexão que ali estão. 2 elementos são subjetivos, que eu chamei de pessoa, é a pessoa da seguradora, é a pessoa do segurado, é o objeto, são os interesses, né? O interesse no Brasil. Né? E o depois, bom, o depois não temos efetivamente como saber. O que eu posso dizer sempre que uma nova legislação entra em vigor, nós temos um período de reação e um período de adaptação. Né? Perguntas que não foram feitas, por vezes, no processo legislativo, que só surgem quando dá aplicação, isso é inevitável. Eu encerro nos meus 30 segundos finais para falar um alerta, né, que é tudo que eu disse se aplica a contratos de seguro estrito sensu e não necessariamente a contratos celebrados por seguradoras. Seguradoras celebram mais do que contratos de seguro. Tá? E isso vai ter ou pode ter algum impacto na própria subrogação. Né? Nos casos em que a seguradora seja subrogada, aqui eu fiz referência ao artigo 94 da lei de contrato de seguro, mas pode ser uma outra lei estrangeira que determine a subrogação ou pode ser uma subrogação voluntária. Né? A seguradora, a lei aplicável vai ser a lei aplicável daquela relação jurídica base na qual a seguradora foi subrogada. Então, nada disso nos leva a um nacionalismo, vamos dizer assim, né? O método unilateral ele é realmente nacionalista? Sim, né? Mas é dentro do contrato de seguro e não para qualquer contrato de seguradora. Né? E uma provocação, ao final, essa autonomia da privada, que foi, né, e o debate legislativo deixa muito claro, né? A autonomia privada teria espaço em arbitragem, porque a lei de arbitragem assim permite. Mas o artigo 129 ele fecha essas portas tanto a determinar, né? Aplica-se essa lei e aplica-se regras, né, submetidas às regras de direito brasileiro. E não tem hoje regra formal no direito brasileiro que permita autonomia privada, né, para a escolha de lei aplicável. Mas o PL da Lei Geral de Direito Internacional Privado o fará, se aprovado for. Né? E aí fica a discussão se essas regras de direito brasileiro não entrariam aí, ou não permitiriam essa exclusão. Minha primeira reação seria que, ainda assim, não, seja pelo critério de especialidade, seja pelo critério do artigo 4º, que deixa muito claro que a lei brasileira é exclusivamente fechando as portas, portanto, para qualquer ato de autonomia da vontade nesse particular. Muito obrigada e encerro.
Pessoal, nós temos tempo para 2 ou 3 perguntas. Quem quiser fazê-las, peço a gentileza de que se manifeste. Oi, boa tarde a todos. Doutor Gustavo, pergunta é para o colega. Desculpa que eu estou ofegante, que eu subi umas escadas. Enfim, minha pergunta é com relação à tese brilhantemente exposta, né, pelo doutor, com relação à possibilidade de aplicação imediata da lei. A gente sabe que aqui é o fórum correto para a exposição de teses jurídicas, né, um congresso. E nós sabemos que no direito, né, teses jurídicas nós temos para todos os lados, tanto que nós temos ministros do Supremo que já defendem o contrário, Supremo Tribunal Federal. E a minha pergunta é, quando a gente fala ato jurídico perfeito, coisa julgada, né, e entendendo o contrato como ato jurídico perfeito, artigo 5º, inciso 23 ou 25 da Constituição. O núcleo, né, dessa disposição é a própria segurança jurídica, né, a previsibilidade, a estabilidade, né, das relações jurídicas. Quando a gente pensa no contrato de seguro formado sob a égide do Código Civil, onde nós não tínhamos essas novas regras relativas à subscrição, questionário de risco, prazos muito mais enxutos, questionário de risco, né? O agravamento moldado de uma outra forma, tudo isso impacta, obviamente, na regulação de sinistro e liquidação de sinistro. E a questão dos documentos, que foi colocado no outro painel aqui, esse rol de documentos que deve vir muito mais completo desde o início do contrato, né? No outro painel também foi colocada a regulação de sinistro, não como uma obrigação acessória, mas como uma obrigação fundamental de cumprimento do contrato. Ou seja, em que medida, né, essa questão, no meu modo de ver, essa questão de você aplicar imediatamente, ainda que só a fase de sinistro, ela fere gravemente o princípio da segurança jurídica. É, como se diz, mudar as regras do jogo no meio do jogo. Pegando de surpresa e, assim, essa relação jurídica já formada com base em outros pilares. Então, me parece que o princípio da segurança jurídica, num mercado que é um mercado de seguros, que nós sabemos regulado, onde a própria SUSEP acaba de dizer precisamos preservar a segurança jurídica do mercado e dos contratos, me parece que esse entendimento causaria uma grande insegurança jurídica para o mercado como um todo. A gente tem que avaliar sob o ângulo do segurado, obviamente, que seria mais benéfico, você ter uma regulação mais célere, mais rápida, mas a gente tem que avaliar também sobre o ponto de vista da outra ponta da relação jurídica. Então, esse é o meu questionamento, porque são pilares todos constitucionais, e o pilar da segurança jurídica, ele diz, inclusive, com o Estado Democrático de Direito. Então, como conciliar, né, a sua tese, como eu disse, brilhantemente exposta e defendida, com outras teses jurídicas, e, em especial, com esse princípio que é tão caro, né, para os princípios constitucionais aí do Brasil, do país como um todo. Tá bom? Essa é a pergunta. Boa tarde e agradeço a sua exposição. Talvez eu, pelo meu princípio da minha segurança jurídica, eu já antevia que viria esses argumentos. Então, eu gostaria de apresentar, dentro da sua fala, dividi-la em 2 tópicos. O primeiro, o princípio da garantia constitucional de proteção aos conceitos de ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada, decorrem obrigatoriamente do princípio da segurança jurídica. Eu não tenho a menor dúvida, e o qual está fixado no caput do artigo 5º da Constituição Federal, salvo correção do professor Bercovitch. Segundo ponto, o sistema que nós temos estabelecido, ele é um sistema que serve para, de fato, se alcançar essa segurança jurídica, mas
Quando eu, lendo e estudando as decisões do Supremo Tribunal Federal, que são avocadas para sustentar que, pelo princípio da segurança jurídica e pelo princípio da irretroatividade da lei, que eu, na minha palestra, já deixei claro que não é absoluto, todas as decisões que eu analisei são de cunho relativo a regras relativas a requisitos de validade do contrato de seguro. A matéria constitucional analisada dentro do Supremo, nenhuma das hipóteses que eu pude catalogar, e não foram poucas, e a principal delas é o voto do ministro Moreira Alves na ADIM 493, que enfrenta um ponto nevrálgico com o qual eu não concordo, e com o qual eu concordo, que é qual? Relativo à fixação pelas partes ao tempo da conclusão do contrato, e isso ele deixa muito claro, de critério de correção monetária. Quando eu estabeleço um contrato de seguro, eu não estabeleço um contrato de seguro querendo que ocorra o sinistro. Eu estabeleço um contrato de seguro querendo que eu tenha uma garantia contra um risco pré-determinado, assegurando o meu interesse legítimo. Ou seja, a tese aqui que foi construída não é uma tese como eu havia colocado no início, do advogado que trabalha num escritório reconhecidamente de defesa de interesses do segurado, mas levando em consideração a minha posição como professor de direito civil e como alguém que tem, por respeito à ordem jurídica vigente e os conceitos. Então, lendo todo o conceitual, lendo todo o cipoal de jurisprudência, que há no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, em nenhum caso eu encontrei hipóteses em que regras de cunho eficacial relativo a fatos autônomos que surgem no curso de uma relação jurídica obrigacional implicariam em reconhecimento automático de hipótese violadora da garantia constitucional de proteção ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito. Então, dentro dessa hipótese da regulação, a minha reflexão, e é óbvio que ela é passível de crítica, ela é passível de construção, ela é uma hipótese fundada dentro do que o próprio Moreira Alves, tantas vezes citado para dizer que vige na ADIM um princípio quase que absoluto e inatingível de toda a lei nova ser violadora de uma das três hipóteses, ela me parece que ela é uma hipótese sempre relativa e que vai impor-se compreender que regras de cunho eficacial que não incidiram quando da conclusão do contrato e cujos fatos não estão existentes e que lhe permitem a sua incidência naquele ponto no tempo, elas não são, na minha compreensão, quando não violam direito adquirido, ou regras vinculadas ao ponto no tempo em que eu concluí um ato jurídico perfeito, ou seja, o contrato de seguro, eu não terei nenhuma violação, nem à segurança jurídica e nem ao direito adquirido ou ao ato jurídico perfeito. Eu sei que o tema é palpitante, como, por exemplo, eu li ontem, antes de vir para cá, um texto que saiu na revista da CNSEG, com 2 artigos dizendo sobre o princípio absoluto da negação da retroatividade da lei no Brasil. Um dos artigos era só sobre o problema da regulação de sinistro, cujo autor sustenta que a regulação de sinistro seria um negócio jurídico condicional. Eu não entendo que regra de natureza cogente e que estabeleceria, no máximo, uma condição de direito poderia ser vista como uma regra que as partes, pelo exercício da sua autonomia privada, estabeleceram uma condição suspensiva ao advento do dever de regular ou do dever de regular e do direito à regulação. Né? Ela me parece que é uma regra de natureza cogente, cuja incidência não se dá ao ponto do tempo da conclusão, mas se dá ao ponto do fato em que ocorrem os 2 elementos nevrálgicos dentro do 771 do Código Civil, hoje em vigor, e as resoluções e as circulares da SUSEP, e agora muito claro no texto da lei. Sinistro, mas tomada de conhecimento. Se eu não tiver esse suporte fático complexo complementado, eu não tenho incidência e consequente aplicação e efeitos das leis, das regras relativas à regulação de sinistro. Seria essa
contribuição e entendendo que não haveria violação ao princípio fundamental da Carta do artigo 5º, inciso 36, e, por conseguinte, não haverá violação à segurança jurídica, embora ele seja um princípio basilar dentro da ordem constitucional e do Estado brasileiro. A gente agradece pela pergunta, pela resposta do professor Aycal. Temos mais uma pergunta da plateia, por favor. Buenas tardes. Pequeno aporte. Boa tarde. E desde a Argentina, tentando analisar como vemos esse tema, se isso vai acontecer lá, estamos na Argentina vendo muito a aplicação da Constituição Nacional e tentando compreender os tratados de direitos humanos no tema de seguros, em particular para a proteção dos disseminados. A Constituição Nacional, peço desculpas, não conheço muito a Constituição brasileira, mas na Argentina falam que existem alguns direitos na Constituição que têm maior importância que outros. E como se distingue um dos outros via da renúncia. Quanto mais difícil é renunciar por um direito, maior importância tem. Portanto, teremos acumulados os direitos pessoais e, por outro lado, os direitos patrimoniais, como os direitos dos consumidores estariam dentro dos direitos pessoais e dentro do direito da dignidade poderiam chegar premissas de que os direitos teriam a mesma importância que os direitos patrimoniais. E com a aplicação dos tratados internacionais dos direitos humanos, que na Argentina as sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos são de aplicação obrigatória, em particular no tema de seguros, de colegas de companhias de seguros privadas e no caso de Vera Vermelha contra Chile, onde se condenou uma empresa de seguros privados e também no Chile sobre o tema de seguros, que princípios tem aí da Corte Interamericana? 1, princípios promine, operatividade, 3, progressividade e 4, não regressão. Entenderia que esses 4 princípios, muito bem colocados pelo colega, o princípio promine determina que sempre a norma se interpreta e se aplica a favor do mais vulnerável. Operatividade e que a norma se aplica mesmo que não exista uma norma do regulamento internacional. Terceiro, progressividade. Desde sempre temos um avanço da proteção mais vulnerável. E quarto, não regressão, é que os direitos que têm os consumidores são direitos adquiridos de ordem pública que ninguém pode tirar de você, salvo exceções. Né? Só como comentário, talvez isso pode ser um aporte para o análise. Obrigado. Nós temos tempo para a última pergunta. Peço que manobrem os microfones aí junto à plateia, por favor. Boa noite. Meu nome é Natália, eu trabalho na SUSEP. Não trabalho na regulação, então eu sou só da supervisão. Não, tem uma questão sobre a nova lei que eu até gostaria de ter levantado no último painel, mas, enfim, foram muitas perguntas, então acabou não dando tempo. Mas, pelo que eu entendi, e me desculpe de novo porque eu sou de exatas, a partir do início da vigência da lei, os contratos que já estejam vigentes estariam sujeitos, né, por conta da questão da regulação, enfim, sinistros ali ocorridos nesse contexto da nova lei poderiam estar sujeitos às exigências da nova lei. Uma coisa que não está clara ainda para mim, por conta do fatídico artigo que fala da regulação ser exclusiva da seguradora, é em relação aos contratos de resseguro, que prevêem cláusulas ou de cooperação de sinistro ou de controle de sinistro, que o ressegurador poderia participar da regulação. Então, essa é realmente uma dúvida que eu tenho sobre a validade desses contratos e agora, mais ainda, nos contratos que já estão vigentes e que vão pegar esse período aí de transição para a nova lei. Então, se puder esclarecer um pouco, entrar um pouco nesse detalhe, para mim seria bom. Obrigada.
Imagina, eu que agradeço a tua indagação e que me faz refletir também sobre o tema. Eu quero, talvez eu não tenha deixado claro na minha fala, que quando eu falo em eficácia imediata da lei, e esse é o primeiro ponto, à luz da tua indagação, é que eu não estou sustentando, assim como não há um princípio de retroatividade absoluta, que a lei, a partir de 11 de janeiro, passará a tornar sem eficácia todo um clausulado previamente estabelecido e legitimado da lei anterior, ou de hipóteses que foram contratadas pelas partes dentro de uma estrutura que nós podemos dizer relativas a elementos de existência, de validade, de eficácia congênitas ou genéticas, nós podemos dizer. O que eu tento sustentar é que, no curso de uma relação jurídica, há fatos que obrigatoriamente irão surgir, mas que eu não posso afirmar que eu tenho uma incidência, ou numa linguagem mais geral, aplicação antecipada de lei. Eu não tenho direito adquirido à aplicação de uma lei. Eu tenho a necessária distinção a ser feita. Quais regras incidiram naquele ponto no tempo em que eu tenho uma determinada relação construída à luz de um contrato? Por exemplo, se nós tivéssemos uma hipótese muito clara de proibição relativa à construção de um contrato, e aqui num aspecto bem genérico, que hoje a lei viesse a admitir. Esse contrato passaria a ser hoje considerado lícito. Mas vamos imaginar que ele venha a ser considerado ilícito hoje e anteriormente não era. Isso é uma regra que está vinculada a um plano de formação desse contrato. Ou seja, eu não posso agora, dentro do exercício da autonomia privada, ainda que mínimo, dentro de um contrato como de seguro, mas vamos imaginar nas hipóteses em que ainda seja admissível uma ou outra situação de discussão, de aplicação, por exemplo, como essas hipóteses que tu sustentaste de resseguro. Eu entendo que ali já está pré-estabelecido, contratualmente pela autonomia privada das partes, uma regra de natureza, de cunho do plano da existência e de eficácia lá atrás. Agora, quando eu não tiver esse regramento e eu deixá-lo em aberto, eu sou obrigado a respeitar a lei cuja eficácia é vigente no tempo. E aqui eu estou falando, repetindo as palavras do próprio Moreira Alves, que é sempre citado como o grande cultor dessa lógica de direito intertemporal à luz da ADIM 493 do STF. Normas de ordem pública no direito brasileiro não podem, sofrem a incidência da garantia constitucional, normas de direito privado, normas cogentes, normas dispositivas. Contudo, eu tenho que ter o corte, a precisão cirúrgica de reconhecer, quando eu tenho fatos que não são vinculados à condição suspensiva, a termo, e que não for objeto de disposição das partes e que referem-se a regras de natureza cogente e que só irão incidir e ter consequente aplicação num ponto futuro no tempo que nós não sabemos sequer se advirá. Para essas hipóteses é que eu tentei trabalhar a minha construção para demonstrar não certezas absolutas, mas para demonstrar que o que se vende como absoluto, que é total inaplicabilidade da lei, é que eu tentei demonstrar dentro dessa construção. Uma outra hipótese que me surgiu pensando esses dias, hipóteses relativas à ineficácia superveniente do contrato. Eu não tenho como aplicar a regra do Código Civil de 16. São regras de natureza cogente, eu tenho que aplicar as regras cogentes do tempo em que advier a hipótese de impossibilidade superveniente. E hoje nós temos, dentro da própria lei de seguros, eu só não me recordo o artigo, regra expressa sobre esse tema. Então, é um tema que demanda, como eu disse ao final da palestra, não certezas da minha parte, mas muito mais a necessidade de um refinamento na análise de conceitos fundamentais que o próprio sistema jurídico nos impõe, ao qual todos nós somos vinculados, até mesmo o judiciário, né?
e ao qual nós temos que saber trabalhar. E no momento que tu lança luzes e reflexões e indagações, começa a abrir essas novas perspectivas de que o que se é vendido como inatingível ou inabsoluto, ou melhor dizendo, absoluto, esse absoluto não é. Então, essa foi a necessidade de reflexão, e eu entendo que a cada caso novo que chegar, durante um bom tempo nós teremos que nos debruçar muito em boa doutrina, muita reflexão, não de ementa de jurisprudência, mas de conteúdo dos acórdãos, para entendermos quais são as hipóteses que construídas se chegaram àquelas construções, e trazer todo esse caldo de cultura jurídica com muito cuidado para refletir todas as hipóteses que a vida irá nos apresentar. E isso eu não tenho a menor dúvida. Então, dentro dessa minha e da tua indagação, eu entendo que quando eu tenho já toda uma construção de cunho contratual anterior, de caráter dispositivo das partes, eu tenho que respeitar essas regras de conteúdo contratual. Agora, a questão será qual? Como cirurgicamente eu entendo a incidência da regra e a aplicação de determinadas regras. É isso. Então, a matéria impõe dificuldade, impõe reflexão e imporá o principal e que é o mais difícil nos dias de hoje: tempo de reflexão e estudo. Só esses dois elementos, e com muita atenção, lendo a lei, não trabalhando contra a lei, mas com a lei, e tirando o sumo que a lei pode nos oferecer, é que eu acho que nós construiremos um sistema de caldo cultural de seguro, com agudeza, com segurança, e que vai tranquilizar todas as demandas jurídicas que podem surgir sobre esses temas. Mais ou menos é isso. Tá? Obrigado. Obrigado, professor Aical. Pergunto aos demais membros do painel se tem algo a acrescentar. Então, agora é chegada a hora. A organização oferece uma modesta retribuição aos painelistas pelo grande empenho que dedicaram nas suas falas e na preparação para o painel. Primeiro para a professora Renata Steiner, para a doutora Jéssica. E agora o professor Aical e o professor Bercovitch.